Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez a esse vídeo, a esse projeto, a esse canal do projeto Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Eu sempre recordo que o projeto hoje tem duas vertentes, uma que é associado ao Clube do Livro e outra que é sobre os estudos iniciáticos das escolas iniciáticas do passado. Estamos aqui no segundo módulo nesse ano de 2023 e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu no primeiro encontro que nós estudamos e discutimos sobre o canto 1 do Bhagavad Gita, né? Estamos estudando o hinduísmo, canto 1, capítulo 1 do livro O Bhagavad Gita. Então, sem mais delongas, vamos aqui compartilhar a nossa tela e adentrarmos a esses estudos. Lembrando sempre que o projeto de estudos iniciáticos, escolas iniciáticas do passado, o hinduísmo, nós estaremos estudando o livro O Bhagavad Gita, o conceito do Bhagavad Gita. Está muito legal, espero que vocês também possam aí ser envolvidos, né, por esses assuntos e que possam aprofundar ainda mais nesses estudos. Gosto de sempre recordar que não temos a mínima pretensão de esgotar os assuntos, nós temos a convicção que estamos na camada superficial de cada tema, de cada reflexão, e o projeto ele serve para apenas mostrar um caminho, uma nova, não um novo, mas um ângulo de vista diferente daquele que nós estamos acostumados a, a aprender, a ler, que vem dos nossos berços religiosos, naquela vertente ou naquela vértebra hebraica, cristã, espírita, ou hebraica, cristã, católica, evangélica, espírita, e assim sucessivamente. Então, nós estamos indo para outras tradições que transcendem também as coisas da matéria, e é muito importante nós estarmos tendo contato com esses conceitos e aí ampliar um pouquinho o campo da nossa observação. Então, vamos em frente. Lembrando sempre os nossos objetivos aqui, que é estudar os conceitos iniciáticos em grupos. Então, através desses estudos, do que nós discutimos nesses encontros virtuais que estamos fazendo, estudando esses capítulos, depois montamos aqui essa apresentação e elaboramos esse vídeo para também divulgar esses conceitos após os nossos estudos. Também um dos objetivos é trazer esses conceitos iniciais para a nossa vivência. Então, temos como meta, como princípio, como objetivo, que todos os nossos estudos iniciáticos eles sejam vivenciais. Temos que nos esforçarmos em colocarmos em prática no nosso dia, no nosso cotidiano, nas nossas experiências, e a partir disso, nós vamos levar essas ações práticas para a sociedade em forma de trabalho através do nosso próprio testemunho. Então, no dia 12/2, foi o nosso primeiro encontro, após o encontro da apresentação, onde estudamos o canto 1, capítulo 1 do Bhagavad Gita, que deu origem aqui à elaboração desse vídeo. E aqui está toda a nossa agenda já pré-estipulada para todo ano, todos os dias, todos os encontros que teremos para refletir sobre cada capítulo do livro ou cada canto do livro. Muito bem. Para dar o nosso clima aqui, trazer esse clima, né, dar esse clima místico ou uma introdução, trouxemos aqui sempre o provérbio hindu que diz que a árvore não prova a doçura dos seus próprios frutos, o rio não bebe suas próprias ondas, as nuvens não despejam água sobre si mesmas, e fala que a força dos bons devem ser usadas para benefício de todos. Então, já vem a primeira reflexão que sempre traremos aqui para dar a introdução a cada capítulo, criando esse clima transcendental de reflexão
para que possamos entrar nos cantos do livro do Bhagavad Gita. Antes disso, vamos dar uma retomada aqui nos nossos conceitos, né? Estamos estudando o Bhagavad Gita, o livro que eu estou utilizando é essa tradução, é esse livro aqui, né, que vai falar que o Bhagavad Gita, para a gente relembrar um pouco, na tradução seria o Cântico do Senhor, a Canção do Senhor, o Sublime Canção, Canção dos Deuses. Então, depende da tradução que você pegar. Esse livro ele trata como o Bhagavad Gita, mas nós vimos já algumas expressões sobre a Bhagavad Gita, dependendo sempre da tradução, apesar que o importante mesmo é o que está contido dentro do livro, os conceitos, os preceitos, né, a essência dos ensinamentos, isso que é mais importante, mas vem apenas aí essas particularidades para nos auxiliar aí a compreensão das traduções. Muito bem. Lembrando que o Bhagavad Gita é um diálogo entre um Deus homem, né, o Krishna, Deus em carne, aqui pela tradição, está na carne no Bhagavad Gita, e esse diálogo é com o príncipe imperador guerreiro Arjuna, um dos filhos de Pandu. Então ele é um príncipe imperador que ele vai, de certa forma, trazer e vivenciar essa batalha interna dele mesmo. Lembrando que aqui ele está no campo de batalha, literalmente, pela tradição, lá na tradição hindu, né, que ele está ali no campo de Kurukshetra, e ele vai na frente dos exércitos, onde os dois exércitos estão enfileirados assim, e também emparelhados, né, de cara, frente a frente. Naquele momento é onde se dá esse diálogo aí, esses ensinamentos de Deus, né, de Krishna com Arjuna. Lembrando lá que é o campo de batalha aqui, é uma foto bem ilustrativa disso, que a gente consegue pegar pela internet, né? É o campo de batalha de Kurukshetra. Então a gente vê que aqui está o exército emparelhado frente a frente, e ali a carruagem com Arjuna e Krishna, e gera esse diálogo que é trazido no livro O Bhagavad Gita. Muito bem. Falando um pouquinho sobre as personagens do livro, Krishna, esse deus homem, Krishna significa negro, né, a cor da pele, ou aquele que atrai, é aquele efeito sobre os seus devotos. Então, todo mundo tem o conceito que Krishna é aquela pessoa linda, bonita, atraente, né, vivaz. Então, assim, ele promove aquela atração já com os seus devotos, né? O efeito só da presença dele atrai os devotos. Ele está mencionado, né, Krishna, em várias escrituras sagradas e como uma divindade. Então, não é só no Bhagavad Gita, mas em outras, né, escrituras de Upanishads, né? Tem várias escrituras de Upanishads que vão falar sobre Krishna como Deus, né? Divindade, Deus encarnado aqui entre nós. O personagem também principal, Arjuna, significa luz, brilhante, branco. Ele é um príncipe imperador, filho, né, do rei Pandu, é o segundo na hierarquia ali dos filhos, né, o segundo filho, então tem o primogênito. Ele é tido como o mestre na arte da guerra, e ele, além de ser um devoto de Krishna, ele é amigo de Krishna. Lembrando que Krishna, na tradição, nesse período estava encarnado e também tinha um exército, e também tinha um reino, e etc. Então, eles eram, além dele ser um devoto de Krishna, eles eram amigos, podemos dizer assim. Uma outra personagem que a gente vê no livro é Sanjaya. Então a gente vai ver muitas vezes assim, fala Krishna, fala Sanjaya, fala Arjuna. E Sanjaya, ele é um ministro do rei, né? Então ele dirige a carruagem do rei de Tralashtra,
e ele narra o Bhagavad Gita. Então, Sanjaya, que significa vitória plena, na tradução literal, ele é o que narra a batalha, vai narrar a batalha, mas aí, como ele estava ali no campo de batalha com o rei cego e o rei, ele não consegue enxergar, e segundo a tradição, pelo um cântico, né, podemos dizer, pelo mantra que ele usou, ele foi concedido a ele um poder dele conseguir ver a distância e ouvir a distância. Então é daí que vem essa narrativa, né, de Sanjaya. Está narrando para o rei Dhritarashtra. A gente vai lembrar que esse rei Dhritarashtra, ele era irmão de Pandu, só que aí os filhos de Dhritarashtra tentam usurpar do poder ali do império. E é por isso que dá essa batalha de Kurukshetra. E Pandu falece, e segundo, né, a hierarquia lá dos reis, os príncipes que tinha que ascender ao trono era o filho de Pandu, quer dizer, os Pandavas, mas os Kauravas que pegaram o poder e não queriam mais sair do poder, né? De dar o poder a quem, o reinado, né? A quem de direito. Por isso que gera essa batalha simbólica, que a gente vai estudar bastante, que ela pode ter sido real, a gente pode considerar ela como uma batalha verdadeira, como uma batalha simbólica, como uma batalha interna. Aí cada um de nós vai refletir no que mais faz sentido para cada um de nós. Muito bem, então Sanjaya tem esse poder de longe, a hora que ele vai narrar para esse rei, né, o Dhritarashtra, que não enxergava. E essas histórias a gente vai ver no Mahabharata e não no Bhagavad Gita. Lembrando que o Bhagavad Gita ele está inserido no Mahabharata, então ele é uma parte dele, que é muito interessante. E aí a gente consegue entender melhor essas histórias. Mas aqui, para nós, o melhor, de novo, é a gente ter o conceito, a essência dos ensinamentos, apesar de ter uma história por trás, mas é bem bacana a gente entender um pouquinho de onde que vem cada coisa. Então já vamos direto lá no Bhagavad Gita, no canto 1, o Yoga do Desalento do Arjuna. Então aqui esse canto 1, ou esse capítulo 1, ele descreve muito quem são as personagens que estão no campo de batalha, em cada lado. Então descreve muito quem está de cada lado, quem está de um lado, quem está do outro. Eu coloquei aqui no canto 1 esse versículo 7, o verso 7, né, desse cântico, que diz assim, fica-se, aí já é Arjuna conversando com Deus, com Krishna. Fica ciente também, ó melhor dos nascidos duas vezes, aqueles são os mais excelentes entre nós, os líderes do meu exército. Designo-os para ti por seus nomes próprios. Então, ali ele vai começar a falar o nome de quem está nos exércitos. Então, a gente vai lembrar sempre que o melhor nascido duas vezes, né? Então tinha uma tradição aqui, né, de quem nascesse, quem poderia nascer duas vezes através da divisão das castas, que somente as castas superiores nasciam duas vezes, os brahmanas, os kshatriyas e os vaishyas. Então é eles que conseguiam é, ser nascidos duas vezes pela, né, divisão das castas. Então a gente vai lembrar também que essa ideia de castas ela foi meio que deturpada ao longo do tempo, foi meia é, como que eu posso explicar? Ela foi meio corrompida, corroída ao longo da história, que lá no princípio a ideia de casta estava muito ligada à ideia da sua aptidão, quer dizer, você é hábil para quê? Você está naquela casta. Não necessariamente você tinha que nascer naquela casta. Então isso aí foi mudando ao longo do tempo por interesses, né, mundanos, a gente pode dizer assim, para que os brahmanes sempre fossem brahmanes, quer dizer, aquele que nasceu dentro da família. E se ele não nascesse, ele não podia ser um brahmane. Mas lá no início, a ideia original da divisão seria
para verificar qual que era a sua personalidade, o seu dom, né? É, então, se nós tivéssemos um dom de sermos sacerdotes, a gente ia considerarmos sacerdote, não importa em que família nasceu. E isso foi mudando, e hoje em dia ele é muito mais com a ideia de nascimento, né, da família consanguínea do que propriamente com o seu talento. Então, muitas vezes, muitos vão falar assim, brahmanas são considerados, né, os sacerdotes são considerados e eles nem têm o talento para ser isso, mas ele é considerado um porque ele nasceu naquela família. Então, isso também foi mudado ao longo do tempo. No verso 27, então ali ele está, né, falando, vai falando vai falando todas aquelas pessoas que estão ali no campo de batalha. Então ele comenta muito. Então nós de novo vamos tentar visualizar na nossa mente que são dois exércitos, um de cada lado. Então os Pândavas, né, os 5 irmãos mais vários outros exércitos que se aliaram aos Pândavas. Tipo assim, não, quem tem que ficar no poder são esses, não são aqueles. Eles não são legítimos herdeiros. Os Kauravas não são legítimos herdeiros. Então, começaram a associar ali é, no Sudeste Asiático. A gente vai, né, não só na região que é a Índia, mas hoje, mas em outros países também ali. Então, não tinha essa divisão lá. Nós estamos falando de 5.000 anos atrás, não tinha essa divisão. E eles ali vão se alinhando, todo mundo vai se alinhando o exército, ele vai falando sobre isso. Então, ele fala assim no verso 26, ó filho de Pritá. A gente vai falar, o livro traz muito epitetos, quer dizer, muitos apelidos, podemos dizer assim. Então, nós veremos em vários cânticos, em vários versos, de vez citar o nome, né, fala, é, fala sobre o epiteto, o apelido ou aquele nome que você designa alguém, né? Se a gente poder trazer aqui para os nossos dias de hoje, era como que a gente, como eu falar assim, o rei do futebol. A hora que eu falar o rei de futebol, todo mundo vai saber de quem eu estou falando. Estou falando de Pelé. Então, assim, é mais ou menos isso. Então, o rei do futebol é um epiteto para o Pelé. E aqui o livro faz a mesma coisa lá de trás. Então, ó, filho de Pitá, viu em pé ali pais, avós, né? O filho de Pitá viu ali em pé pais, avós, preceptores, tios, irmãos, filhos, netos, bem como camarada. Então, aqui, Sanjaya, que é o narrador, ele está falando para o rei, né, rei cego, aí o Dhritarashtra, falando assim, ó, lá ele viu que tinha avós, que tinha irmãos, estavam enfileirados e muitas vezes em exércitos diferentes. Então, quer dizer, eles iam ter que combater parentes, eles iam ter que combater é, primos, tios e etc. Lembrando que o Dhritarashtra e os seus herdeiros, mais Pando, que faleceu, né, que tinha falecido, e seus herdeiros, os Pandavas, eles são parentes. Então, o Dhritarashtra é tio de Arjuna, né, e aqueles que estão querendo o poder são primos, né, dos os Kauravas, e os Pandavas, eles são parentes, eles são primos. Então, um ia ter que lutar contra o outro. E aí vem esse desalento de Arjuna para falar sobre isso. E no 28 encheu-se de profunda pena e desalento. Quer dizer, Arjuna já estava ficando desalentado. Como que eu vou combater, né, esses meus parentes, esses meus amigos, esses meus conhecidos e etc. Como que eu vou lutar com eles? Como que eu vou, né, eliminá-los, matá-los? Eu não quero mais matar. Então estava ali já meio que no campo de batalha, já querendo desistir da luta, não queria enfrentar a luta. No verso 29, e ele já vem falando que meus membros desfalecem, minha boca resseca, o temor toma conta do meu corpo, e meus se ariçam de pesar. Então, aqui está faltando uma palavra no 29, é meus pelos, se eu não me engano, é esse o versículo. Eu vou consultar aqui.
Os meus pelos se ariçam. Faltou os pelos aqui, nesse verso, tá? Ficou ali faltando essa palavra. Então, é, o temor toma conta do meu corpo e os meus pelos se ariçam de pesar. Lembrando sempre que o autor do livro, ele coloca entre colchetes aquelas palavras que não estão no original do Bhagavad Gita, só para dar um pouco mais de entendimento na tradução. Então, ele faz uma tradução literária sobre, né, o que está no Bhagavad Gita e insere as palavras que não estão lá entre colchetes para a gente saber o que, que é realmente do Bhagavad Gita. E quando vem a tradução para melhorar a compreensão, ele coloca essas palavras e sempre entre colchetes. Muito bem, então ali já está, ai, minha boca, aquele temor, né? Quantas vezes nós, hoje, trazendo aqui para os nossos dias, também não sentimos isso perante uma dificuldade, perante algo que a gente tem que superar, né? Quantas vezes a gente não, ai, né, dá um medo, ai, o frio na barriga, que não tem nesse verso, né? Mas a gente poderia considerar, nossa, o frio na barriga, parece que muitos falam, muito tem borboleta na barriga, dá aquele arrepio, né? O pelo eriçado, assim, né? Arrepiar daquele arrepio na espinha, ai, vou ter que fazer isso, enfrentar isso, nossa dificuldade, e é exatamente o que a Arjuna estava sentindo naquele momento, né? Deixando as preocupações, a mente dele ali perturbar ele perante aquilo que ele deveria fazer e o que ele estava vislumbrando no futuro já também estava o paralisando com temor. Aí ele fala o arco, o Gandhiva, lembrando sempre que esse Gandhiva é o nome da arma, então lá eles têm a tradição de dar um nome para sua arma, né? Cai da mão, então cai da minha mão, e tampouco sou capaz de permanecer em pé. E minha mente parece girar, então ele já está perdendo os sentidos. Olha só, se a gente recordar a nós mesmos, quantas vezes nós passamos por dificuldade, que às vezes a gente turva a nossa, né, nossa mente, a nossa visão fica meio embaçada, a gente não consegue pensar direito, não sabe o que fazer, por quê? Porque perdemos o controle por causa de medos, de temores, né? Da ansiedade, de querer saber como que vai ser aquilo, então tudo isso nos paralisa e era assim que Arjuna estava sentindo, paralisado perante aquela situação que ele ia ter que vivenciar. No verso 35, lembrando que eu não estou trazendo todos, eu estou separando alguns versos, né? Não desejo matá-los. Arjuna falando para Matsudana, lembrando que isso aí é o epiteto dado para Krishna. Então, ele não quer matá-lo, mesmo que venha dar cabo de mim, eu não desejo, nem mesmo para obter o divino, o domínio sobre os três mundos, ou tríplice mundo, que dirá sobre a terra? Quer dizer, ele não quer matar os seus parentes, mesmo que os parentes queiram, né, matá-lo, porque estão num campo de batalha, eles estão querendo pegar o poder para eles. Eles estão com essa ânsia de poder. Então, mesmo que eles estão com ânsia de poder, Arjuna fala para Matsudana ou para Krishna, não quero matá-los. Mesmo sabendo que eles querem me matar, mas eu não quero. Mesmo para ter domínio sobre esse tríplice mundo, eu não quero matá-los. Então, a gente vai lembrar sempre que ele está falando sobre esse tríplice mundo que se refere à Terra, à atmosfera, o céu, quer dizer, a moradia das divindades, mesmo que eu fosse dominar a moradia dos deuses, o mundo dos deuses, onde vivem os deuses. Eu não quero, né, fazer isso para ter o poder sobre o mundo dos deuses. Quem dirá sobre, né, o poder aqui na Terra? Olha só o coração imenso desse Arjuna, né, como que ele tinha, mesmo assim, com esse conhecimento ainda, ele estava paralisado, ele não queria lutar, ele não quer lutar contra eles, né? No 38, mesmo que eles, com a mente corrompida pela cobiça, quer dizer, eles estão querendo ainda, né, os Kauravas,
Eles estão com a cobiça, com desejo, eles têm desejo de poder, mesmo com eles com esse desejo de poder, ele não quer. Tendo assim falado, no meio do conflito, no meio do campo de batalha, com a mente agitada pela tristeza, ele não quer ter a luta. Então, a gente vê que Arjuna, chegamos aqui já no final do primeiro capítulo, ele está com esse, né? Ele falou assim, ele está tendo assim falado no meio do conflito, mente agitada pela tristeza, e ele não quer lutar. E aí termina o canto um, o capítulo um do Bhagavad Gita, alguns pontos que nós destacamos aqui desse capítulo, que ele é extenso, vai até o verso 47, não trouxemos todos pelo tempo, mas o que mais nos chamaram a atenção nos nossos estudos e nos nossos encontros, esses temas vêm trazendo para nós. Se nós pegarmos isso e, e trouxermos para o campo iniciático, da nossa própria experiência hoje, nós podemos entender o seguinte, que Arjuna, né, simbolicamente falando, ele não quer lutar contra os seus próprios sentimentos, né, trazendo o campo iniciático, ou pela reforma íntima, ou pela evolução moral, o nome que a gente quiser dar, não importa. Se a gente for fazer essa comparação, é como se nós não quiséssemos matar os nossos parentes que estão aqui dentro de nós. Né? Lembrando que nós, na iniciação, nós não vamos acabar com o sentimento, nós vamos transformá-lo. Então, a ideia é de redenção, de purificação dos nossos sentimentos. Então, se eu estou é, com muito apego material, que a gente pode chamar, sei lá, de inveja, às vezes, a ideia não é eliminar a inveja, a ideia é transformar essa inveja numa ideia mais fraterna, de fraternidade, de distribuição, ou se eu estou muito egoísta, querendo ter posse de tudo, que nem os irmãos Kauravas queriam, né, a posse do poder, não vou pegar esse egoísmo e eliminar, nós vamos transformá-los eles em outros sentimentos de fraternidade, de distribuição, de entendimento e assim sucessivamente. Então, podemos também sempre que estivermos estudando os conceitos do Bhagavad Gita, trazer para o nosso interior a guerra íntima, a batalha íntima de nós conosco mesmo, de nós hoje com os nossos parentes, avós, primos, irmãos do passado, porque aqui nós somos reencarnacionistas e essa tradição, quem diria também, né? Ainda mais essa tradição é muito reencarnacionista, muito tempo de existir ideias espíritas, ideias hebraicas, ideias cristãs. O Bhagavad Gita já estava sendo difundido no nosso planeta. Muito legal. Quem viu o primeiro vídeo lá da apresentação desse estudo, eu quero chamar mais uma vez um ponto de atenção que é sobre a questão de ter uma única versão. É muito interessante. Quem estudou, ouviu o vídeo aí que nós disponibilizamos no canal sobre os estudos da Tábua de Esmeralda, né? No módulo 1, que estava falando sobre o Egito Antigo, na Tábua de Esmeralda, lá se traz assim, muitas evidências materiais sobre o sincretismo do cristianismo, se apoiado muito nas tradições egípcias. Então, e a gente sabe disso, né? Pelo tempo que os hebreus vivenciaram a cultura egípcia, segundo as tradições, os 400 anos de escravidão e etc. Então, tem muito sincretismo sobre essas duas. E aqui a gente vê que lá na tradição hebraica, principalmente na cristã, que existiram vários evangelhos, aqui tem uma única versão em sânscrito, é muito legal. O que difere hoje de um livro para o outro são as traduções, mas em sânscrito, que é a língua original ou a escrita original, apenas uma versão. Isso é muito, muito interessante. E aqui a gente pode falar sobre o yoga do desalento, vai falar sobre a família,
sanguínea ou espiritual, o desânimo e a lamentação. E nós sempre trazemos um cruzamento, né, entre esses conceitos antigos e essa vertente hebraica cristã e espírita. Trouxemos uma referência aqui de reflexão sobre a família. Podemos pegar em Esther, no capítulo 8, no versículo 6, pois como poderei ver o mal que sobressará ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então, aqui está falando sobre os parentes, e lá também Arjuna estava naquela, né? Como que eu vou fazer, ver a destruição desses parentes? Olha, aqui tem um versículo muito alinhado com a, o desalento de Arjuna na parte cristã. Marcos, no capítulo 3, nos versos 31 a 35, chegaram então seus irmãos e sua mãe, estando de fora, mandaram chamar, e a multidão estava sentada ao redor dele. E disseram: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. E eles responderam dizendo, e ele, né, Jesus respondeu dizendo: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Muito bem, ou minha irmã e minha mãe. Então, aqui lembrando que essa história que Marcos narra aqui, Jesus está na casa de sogra de Pedro, fazendo ensinamento, e os seus parentes chegam lá fora para, para ter com ele, buscar, conversar com ele, e aí ele usa, né, Jesus, né, usa todos os aspectos ali cotidiano para trazer um ensinamento de fraternidade. Quem é minha parentela? Todo mundo que fizer a vontade de Deus é meu parente. Aí fica aí para as nossas reflexões. Podemos também, no Espiritismo, já no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, a parentela corporal e a parentela espiritual. Fica aí também um preceito para a gente poder, né, ampliar o nosso conhecimento através do que está trazendo ali no livro. Eu trouxe apenas o comecinho ali do item 8, os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Portanto, o espírito já existe antes da formação do corpo, por aí vai toda a explicação aqui trazido no Evangelho segundo o Espiritismo, nos conceitos espíritas, né, no livro codificado por Allan Kardec. Hebreus, buscai o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Então, aqueles medos, aquelas lamentações, né, que a Arjuna estava tendo, né, os temores, eu estou, né, tô tendo medo, e aqui em Salmo já vai lá se apoiando na, na bondade divina, para que o Senhor possa acolher e livrar ele desses medos, desses temores, e ele seguir à frente, né? Buscando Deus, como Arjuna busca Deus, Krishna, para também auxiliar nos seus temores. Aqui vemos também a tradição hebraica buscando Deus para livrá-los dos seus temores. Na parte cristã, já do Novo Testamento, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 8, Paulo diz: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Então, já é um estímulo ali para a comunidade de Coríntios, para que eles não desanimem, né? Igual a gente vai ver Krishna tentando colocar ânimo dentro de Arjuna com o passar dos capítulos e os seus ensinamentos. Também na parte do Espiritismo, podemos buscar lá no livro A Verdade Responde, que é de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 3, Faze Luz.
Então, trouxe só um trechinho também, a gente podemos ir lá buscar, estudar o capítulo inteiro para ir aumentando o nosso conhecimento e fazer as comparações entre as tradições espirituais, religiosas, do nome que a gente quiser dar, não tem problema nenhum. Na preocupação de ensombrar o caminho dos que te cercam, expulsais do próprio espírito dardos intangíveis e penetrantes de sofrimento e desânimo, que de regresso te imobilizam os passos na noite da dificuldade e do desalento. Então, cuidado com os desânimos. Quando nós temos, né, nas nossas experiências cotidianas, nos nossos relacionamentos, qualquer entrave, qualquer obstáculo, nós não podemos deixar que que essa sensação que vai dando sombra no nosso caminho, que vai penetrando as nossas energias como se fosse dardos intangíveis, quer dizer, nós não estamos ali sentindo, mas ele vai penetrando e vai assoreando da nossa mente, da nossa energia, que vai trazendo a dificuldade do desalento. Então, nós não podemos deixar o desalento tomar conta do nosso ser. Temos que acharmos, cada um de nós, ferramentas dentro de nós mesmos que nos traz para o eixo do equilíbrio, para não desanimarmos diante das dificuldades da nossa vida, das nossas experiências, quaisquer que seja, física, de ordem de doença emocional, de relacionamento, não importa, temos que tentar buscar esse reequilíbrio. E é isso que essa mensagem de Emmanuel vem nos trazendo, que possamos ir lá no capítulo 3 e fazer essa leitura. No Hebreu, no Provérbio, no livro dos Provérbios, capítulo 21, verso 26, o cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. Então, aqui a gente vai ver que nesse provérbio já está falando sobre qual é o nosso relacionamento com as coisas da matéria. Eu estou cobiçando, eu sou um Kauravas, né? Que estamos tentando, né? Pegar o poder pela cobiça, pela ânsia de ter o poder, e não para ter um poder e, através dessas possibilidades de estarmos no poder, trazermos a igualdade, a fraternidade, a justiça, etc. Porque o justo nada retém. Olha que legal que está aqui já nos provérbios do Velho Testamento, no livro Hebreus, né? No livro dos provérbios, na parte do Hebreu. Para a parte cristã, já estamos a primeira carta ao Timóteo, no capítulo 6, no verso 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desvaiam da fé e a si mesmo se atormentam com muitas dores. Então, quando nós, né, já é Paulo falando aqui a comunidade, apesar de mandar a carta para Timóteo diretamente a uma pessoa, mas vem para a comunidade e vem para nós até hoje, né, para tomarmos cuidado com o nosso apego, a nossa cobiça às coisas da matéria, porque elas trazem dores. Para o Espiritismo, no livro dos Espíritos, na questão 895, posto de lado, essa é a questão, né? Posto de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar. Qual é o sinal mais característico da imperfeição? E lá vem a resposta da Play de espíritos que compilaram aí a, as respostas do livro dos Espíritos, né, que ajudaram, né, Kardec a compilar isso. Ele fala: o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens desse mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Então, o desinteresse não é um desinteresse irresponsável. Quando falamos em desapego da matéria, não é deixarmos tudo de lado e sairmos no mundo e não querermos ter posse de nada.
mas o desapego da matéria é usarmos os recursos materiais de uma forma digna, de uma forma fraterna e de uma forma que impulsione a nós mesmos e aqueles que estão à nossa volta, nos impulsione para a espiritualização, para um ponto mais elevado no futuro, conforme dito aqui na questão 895. Muito bem. Aí depois nós partimos lá no nosso encontro para o exercício prático. Lembramos que nós temos ali a parte prática, né? É trazer os ensinamentos para a nossa parte prática. E o que nós colocamos como proposta de reflexão para nós mesmos durante os nossos estudos do canto 1 era qual tipo de energia se propaga em mim quando estou diante de uma dificuldade. Esse momento de partilha foi feito lá em grupo, aqui não faz sentido nenhum a gente falar sobre isso, isso aí é de ordem pessoal e ficou lá no grupo, mas é uma forma também de, para quem está vendo o vídeo, tentar refletir para consigo mesmo, né? Qual que é o tipo de energia que eu estou me paralisando, ou essa dificuldade acaba me dando ânimo para eu ir para frente, para eu tentar superar a dificuldade, fica a reflexão para todos nós. E aí, no próximo encontro, já é o canto 2, o Yoga do Conhecimento, e também temos uma proposta de reflexão para que, quando estivermos estudando, né, o canto 2, o capítulo 2, o Yoga do Conhecimento, possamos ir refletindo sobre o que faz acender e manter acesa a chama do ânimo e da coragem dentro de nós mesmos. Então, também nós podemos usar essas reflexões como uma maneira prática e isso tornar em nós mesmos algo cotidiano nas nossas escolhas de palavras, de ações, de reflexões. E é isso aí, gente. Até o nosso próximo encontro, o nosso próximo vídeo. Eu gostaria de agradecer demais a atenção de todos. Muito obrigado. Como a tradição vem trazendo, nós vamos sempre acompanhar a tradição. Hare Krishna, que Jesus possa sempre abençoar os nossos esforços e que todos nós possamos ficar na paz do Senhor. Até o próximo vídeo. Tchau para todo mundo. Beijo.